Fala pessoal, voltando aqui com a parte 2, esclarecendo algumas coisas que eu olhei no vídeo anterior, né? Quando a gente chega no Japão, é assim, você fica desesperado, tá? Mas ao mesmo tempo você fica libertado porque é algo novo. Você está aberto a novas possibilidades, você está aberto a novos aprendizados. É, você está rindo porque você está se vendo ali, né? Então, assim, quando eu cheguei, a gente chega simplesmente com duas malas, né? Um futon, um colchonete para você dormir e bora, como diria aqui no Japão, né? Gambater, né? Boa sorte, se esforce. Então, foi algo bom para mim, foi algo muito interessante, tá? Mas eu acabei aprendendo a cultura mesmo depois que eu casei, né? Eu conheci a minha esposa, né, numa fábrica de eletrônicos, tá? Tudo isso por causa de um isqueiro, né? Que eu tentava me comunicar, eu não tinha o japonês muito avançado, eu só sabia o basicão mesmo, entendeu? Eu tinha medo de conversar porque eu tinha medo de falar as coisas erradas. Então eu acabei meio que eu acabei me excluindo, né? Eu ficava sozinho, eu preferia não ficar de muita conversa, eu preferia muitas vezes resolver da minha maneira e pronto, acabou. Aí depois que eu comecei a conversar com a minha esposa, né, que na época a gente começou a conversar, né? Eu tinha carro, ela tinha carro, a gente morava em direções opostas da fábrica. A fábrica era meio que o nosso encontro ali, né? A gente se encontrava mesmo na fábrica. Então, eu acabei tendo mais interesse em conversar com ela, porque ela era do tipo de pessoa que ela se interessava, ela conseguia, igual a gente, né? A gente que está aqui no Japão, muitas pessoas conseguem entender bastante coisa do japonês e acaba não conseguindo falar direito. Mas o pouco que eu falava, ela conseguia me entender, conseguia entender o que eu estava querendo, o que eu queria explicar, o que eu queria falar, entendeu? Então, isso me chamou muita atenção nela e eu, pelo que eu converso com ela tudo, o que chamou a atenção dela, né, em mim, foi a forma que eu me esforçava em querer aprender, que eu me esforçava em tentar me explicar, né, sempre me esforçando, não faltava no serviço, não que eu não falte, tá, mas eu nunca fui de faltar. Então, isso chama a atenção de japonês, não só da minha esposa, mas dos japoneses em geral. Ele vê que você se esforça, então eles acabam te dando uma atenção melhor. Eles acabam tipo, pô, tá se esforçando, então vamos ajudar, né? Minha esposa me corrigia, falava, ó, não fala dessa maneira, porque parece rude, fala mais desse jeito que é melhor, entendeu? Então, isso acabou melhorando muito, muito mesmo o meu japonês, né? O meu nível de fala. Eu aprendi a escrever poucas coisas, por quê? Por conta dela. Eu acabei me esforçando mais para estudar, né? Tá certo que eu não tinha tanto tempo para isso, mas eu acabei me esforçando muito mais. Então, mudou muita coisa, né? Ó, carinho. Tô, esse aqui. Mudou muita coisa, a gente acaba mudando o nosso costume, formas que a gente via o Japão muda completamente. Você não vê como um país assim só para trabalho. Você acaba vendo de outras maneiras. Descobrir lugares totalmente diferentes, restaurantes que eu não entrava, que eu tinha medo de entrar. Acabei descobrindo restaurantes de sabores muito superiores, sabe? Aqueles restaurantes, sabe, pequenininho que você vê na TV, sabe? Que é só uma portinha com uma cortininha em cima. Acabei descobrindo vários restaurantes desse, lugares, parques, né, templos. Inclusive a minha esposa, ela vem de uma família que tem templo, né? A gente chama aqui no Japão de Otera, né? Então a família dela vem disso, não de fábrica, mas ela não é tão puxada à religião. Então ela acabou saindo meio que desse meio, né?
Inclusive, a primeira oportunidade dela que ela teve de sair que ela teve de sair da cidade natal dela, ela aproveitou, né? Que quando a gente casou, ela estava grávida já dessa princesinha aqui, que tá meio gripada, né? Então a gente casou, ela me acompanhou até o consulado brasileiro em Tóquio, para a gente poder fazer toda a papelada, tudo certinho, casar na prefeitura, entendeu? Ela já estava grávida e a gente decidiu formar uma família, que era uma coisa que ela queria muito. Você tá ruinzinho da garganta, né? Ela queria muito formar uma família. E ela não gosta de japonês. Por incrível que pareça, ela é japonesa, mas ela não gosta de japonês porque japonês não quer formar família. Japonês acha que é só casar e viver junto. Que filho, para japonês, filho diz que dá muito gasto, né? E eles são meio que fissurados pelo trabalho, né? Que sem dinheiro eles não fazem nada. Cari, fica quietinha, só pra mim terminar aqui, hein? Isso. Vai, ó, olha você aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? A Cari aqui, ó. Olha a Cari aqui. Então, ela não gosta muito de japonês por conta disso, que eles não se interessam em formar família, ter filhos, sabe? De seguir. Hoje em dia, né? Antigamente era totalmente diferente, mas hoje em dia eles não têm mais essa vontade de formar uma família, de colocar o nome adiante, né? O sobrenome da família adiante. Então, ela sempre sonhou em ter família, ela sempre sonhou em ter filhos, e eu também. Então, a gente meio que uniu o útil ao agradável. Eu não tenho muita coisa, ela também não tem, a gente se juntou os trapos, né? E resolvemos viver nossa vida. E a cidade onde a gente veio é aqui, Komatsu, né? A gente ficou 2 anos juntos na província de Niigata e resolvemos procurar algo diferente, longe de tudo, longe de parentes, né? Amizades antigas, a gente deixou tudo para trás. Não que a gente não tenha contato, a gente tem contato com os amigos, entendeu? Só que a gente resolveu começar do zero. Essa é a realidade. A gente decidiu começar literalmente do zero. E então tá sendo bom pra gente, né? A gente tem um diálogo de uma forma assim, na verdade, eu forço mais eu falar japonês do que ela falar o português. Ai, vem desse lado aqui, quietinha. Então, eu acabo forçando o meu japonês, por quê? Porque se eu moro no Japão, é tudo em japonês. Então não adianta eu querer ensinar para ela o português, porque ela não vai utilizar. Em compensação, se eu forçar o japonês, eu vou acabar utilizando muito mais do que ela, tá? Ela me ensinou muita coisa, costumes, né? E eu aprendi muita coisa também. Aprendi muito, aprendi em questão de creche, criança, coisa que está sendo uma novidade tanto para mim quanto para ela. Está sendo uma novidade enorme a gente ter filho, porque é diferente, né? Eu tô falando de você, Cari. Então, assim, a minha filha, ela entende português, porque eu falo em japonês e falo em português com ela. Então, ela entende, ela vai acabar aprendendo as duas línguas. Tanto quando eu ligo para minha mãe no Brasil, a minha filha fica sempre perto, brinca, conversa, dá risada, entendeu? Então, isso daí são coisas que qualquer estrangeiro aqui vai passar, entendeu? É, uma coisa que eu digo assim, a gente aprende a lidar com os japoneses. Eu, sendo casado com uma japonesa, eu aprendi muita coisa de como falar com o japonês, como me comportar na frente de um japonês. Existem diversas classes aqui no Japão. Existe aquela classe mais simples, mas porém existe aqueles japoneses mais antigos que você tem que tratar de uma forma diferente, senão eles se ofendem, né? Porque não é o costume deles. Eles são muito do costume antigo, onde o homem da casa é que dá a primeira palavra, entendeu? No caso é eu, minha filha e minha esposa aqui em casa. Então eu dou a primeira palavra e a minha esposa respeita isso. No momento que eu falo para ela, olha, eu não quero isso, ela vai me respeitar. E se ela fala que ela não quer, ela chega e conversa comigo. Ah, eu não gosto, não estou gostando, né? Será que a gente tem uma maneira de mudar isso, de melhorar? Entendeu? Ela me pede. Ao contrário de mim,
que eu sou o líder da casa, né, como a gente denomina aqui no Japão, né, o líder da casa tem total responsabilidade pela família. Então, o que eu falar tem que ser cumprido. Isso é uma teoria do japonês. O líder da casa fala e o restante tem que cumprir. Agora, quando é algo diferente, quando é a esposa ou um filho que fala, ele tem que pedir, entendeu? E daí vai ver se realmente vai ser melhor para todo mundo ali dentro da casa. Então, essas coisas a gente vai aprendendo e vai melhorando o nosso dia, o dia a dia, né? Então, são coisas que é totalmente diferente do Brasil. São costumes que a gente vai pegando, né? Que se hoje eu voltar para o Brasil, acho que vai ser bem complicado, entendeu? Por isso que eu penso muito antes de voltar, antes de tá fazendo igual o pai, aqui, lá, é. Então, são muitas coisas que a gente pensa melhor antes de voltar. Para quem está muito tempo aqui no Japão, são coisas que tem que ser bem analisadas. Se vai se adaptar novamente ao Brasil, se não vai, entendeu? Existe o risco da gente simplesmente largar tudo aqui e ir embora para o Brasil, entendeu? Daí ela que vai ter que aprender o português. Aí a situação vai inverter. Só que eu vou continuar ajudando ela, da mesma forma que ela está me ajudando aqui no Japão. E tudo isso é uma constante evolução. Então, assim, quando eu quero comprar alguma coisa, eu peço autorização para ela. Quando ela quer comprar alguma coisa, ela pede autorização para mim. Então, a gente meio que juntou os dois costumes, tá? A gente pegou a prioridade do líder da casa, que sou eu, né, e dividiu isso entre eu e ela. Entendeu? No entanto, quando a minha filha ela cai, ou então ela tropeça e cai, que a minha esposa ela já vai para ajudar, e eu falo, não, deixa eu levantar sozinha, porque tem que aprender, ela respeita. E da mesma forma, quando é o inverso, quando eu vou ajudar ela a falar que não, eu também já respeito. Entendeu? Por quê? A gente teve aprendizados diferentes, mas que no fundo são iguais. Por exemplo, a minha mãe, ela me educava na base do drone, né? Que é o Havaiana. A gente saía correndo, ela tacava o chinelo na gente. A gente ficava de castigo. No Brasil, a gente ficava de castigo antigamente no canto da sala. Aqui no Japão não era muito diferente. A minha esposa, quando ela ficava de castigo, ela ficava na porta do lado de fora de castigo e não podia sair dali, entendeu? E muitas vezes estava nevando, entendeu? E isso era um costume antigo, né, de educar os filhos. Hoje é que tem essa frescura de não poder bater, de não poder fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas antigamente, para quem acompanha meus vídeos, sabe que na casa tem tipo uma arinha ali na porta de entrada. E antigamente, o castigo era para deixar de castigo, ficava do lado de fora da entrada da casa e não podia sair dali. Podia estar nevando, chovendo, sol, calor. Tinha que ficar ali. Era o castigo da criança, entendeu? Então não é muito diferente. Apanhava também, entendeu? As crianças apanhavam quando eram menores. Então, se a gente for colocar na teoria, é a mesma coisa. Então, eu e ela fomos educados praticamente da mesma forma. A diferença é que os pais dela já são falecidos e os meus estão do outro lado do mundo, né? Mas a gente entra num acordo, a gente conversa bem, tá? Muitas vezes, quando eu preciso falar algo muito sério, algo bem mais complexo, né? Referente dívidas, é, imposto, né? Até mesmo uma decisão de creche, de material escolar. Quando é um assunto mais importante que eu não consigo falar direito, eu uso o Google Tradutor, né? Então a gente tem uma comunicação boa, mesmo que o Google Tradutor não traduza da forma que a gente espera, eu consigo entender o que ela quer falar, entendeu? Muitas vezes o Google ele coloca de uma forma bruta, né? Ele traduz ao pé da letra e não é daquela forma que a gente quer falar. Às vezes sai até meio que arrogante a forma que a gente quer falar no Google Tradutor, mas ela lê, ela entende, entendi o que você quer dizer, né? Então, e vice-versa. Às vezes ela quer falar algo que eu não consigo entender, né?
ela coloca no Google Tradutor também, no celular dela, e mostra para mim. Aí eu acabo entendendo. Então a gente sempre vai ter um diálogo, entendeu? Mesmo por mais difícil que seja, a gente sempre acha uma solução, entendeu? E quantas vezes a gente já discutiu, então era preferível a gente sentar, conversar e vamos resolver, porque aqui no Japão as leis são totalmente diferentes, entendeu? Aprendi muita coisa, aprendo ainda todos os dias. Em questão de emprego, eu postei recentemente que é assim, foi uma humilhação, foi um aperto que eu passei, né, de o chefe meio que querer me forçar a acreditar em algo, o que eles não esperavam que eu realmente iria sair, né? Troquei de serviço, hoje eu já estou trabalhando numa outra empresa. O serviço é bem melhor, a organização da fábrica é muito superior, mas é assim, ela não tem esse costume, ela tem o costume de baixar a cabeça, dizer desculpas e continuar trabalhando. Só que no momento que ela está comigo, ela está aprendendo que não é bem assim que funciona. Que quem está precisando da mão de obra são eles e não a gente, entendeu? E muitas fábricas estão precisando de mão de obras. Então, o Japão, ele é um lugar fácil da gente trocar de emprego, entendeu? Da mesma forma que aconteceu comigo. Eu, literalmente, eu conversei, tinha outro serviço, fui lá, fiz, passei no teste e vou começar. É, comecei o serviço já tranquilo, entendeu? Eu não tive problema nenhum. A diferença é que japonês, quando eles têm uma residência fixa, eles pensam melhor, tipo, será que eu vou achar um outro emprego aqui perto da minha casa, entendeu? Senão vou ter que mudar, vou ter que deixar a casa fechada, são dois gastos. E pra gente que mora em apartamento, né, geralmente alugado pela empreiteira, a gente não pensa muito, vamos trocar de serviço, qualquer coisa, aluga outro apartamento e acabou, entendeu? E ela tá aprendendo dessa forma, onde a gente não precisa ficar preso num serviço e ser desrespeitado, porque isso ela tá aprendendo comigo. E eu também estou aprendendo com ela que muitas formas, de muitas maneiras, às vezes não compensa você trocar de serviço naquele tempo, tem que esperar, entendeu? Então, como a gente está entrando no verão, não tem problema de neve, essas coisas, então é mais fácil. Já uma época de inverno, para você fazer mudança, é mais complicado. Com criança pequena também é mais difícil, entendeu? Porque envolve escola, não só serviço, documentação, né, Cari? Né? Música assim, né? É, entendeu? Então envolve muita coisa. E a gente aprende todo dia, não só eu com ela comigo, a gente tá constantemente aprendendo, entendeu? E isso é muito bom, tá? O medo que eu tinha lá no começo, né, de estar sozinho, o medo que eu tinha de estar sozinho, de ter que me virar por conta, esse medo não existe mais. O meu medo agora é eu não conseguir manter a minha família. A minha família hoje é tudo para mim. Minha família é literalmente a minha primeira opção, entendeu? É literalmente a minha prioridade. Então, hoje eu faço tudo por elas. Minha filha e minha esposa. Eu posso ficar sem comer, eu dou o meu prato de comida para minha filha e para minha esposa. Por quê? Porque a minha prioridade mudou. Minha prioridade antes era juntar um dinheiro e ir para o Brasil. Hoje não. Hoje a minha prioridade é cuidar da minha família. Então, prioridades mudam. Antigamente a prioridade era fazer dinheiro, hoje é minha família. Hoje é ter minha casa, entendeu? Poder passar algo, poder ajudar as pessoas, que antigamente eu só pensava em mim. Então, tudo muda. Hoje eu tenho esse canal no YouTube, não só por mim, é para mim poder passar minhas experiências para quem precisa, entendeu? Para ajudar. Inclusive, eu acho que eu estou ajudando muita gente. Eu deito na minha cama, eu durmo feliz com isso, de eu saber que eu estou ajudando. E é isso muito importante para mim, saber que eu posso ajudar
As pessoas podem perguntar para mim qualquer coisa, que o que eu souber eu vou ajudar. O que eu não souber sobre o Japão, eu pergunto para minha esposa. E o que a gente não souber, a gente vai procurar saber, entendeu? Questão de visto, isso daí infelizmente não depende da gente, não depende só do Japão, mas depende do Brasil também, entendeu? Isso daí é uma questão de governo. Agora, informações, prefeitura, essas coisas, tudo que a gente puder ajudar vocês, a gente vai ajudar. Eu principalmente estou aqui à disposição de todos vocês, tá? Se você souber de uma pessoa que muitas vezes, eu queria saber sobre creche, escola, tudo que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. É só deixar aqui nos comentários. Se você conhece pessoas que precisam de ajuda, né? Às vezes estão perdidos, né? Compartilha com ela esses vídeos que vai realmente ajudar, certo? Gente, para o vídeo não ficar muito longo, vou finalizar essa parte aqui. Vai ter mais vídeos pela frente, vai ter mais vídeos irônicos, vai ter vídeos normais, de tudo um pouquinho, mas tudo para tentar ajudar. Se tem dúvidas, deixa aqui no comentário, deixa um joinha e até a próxima. Fala assim, ó, tchau, bye bye, bye bye bye, bye bye, bye bye. Ela tá gripadinha, ela tá chatinha, mas mesmo assim continua sendo a minha princesa. Gente, muito obrigado, até a próxima. Não esquece de deixar o like, ajuda muito, muito mesmo. Minha esposa tá pensando em abrir um canal por conta disso, hein? Por conta de vocês, tá? Até a próxima, gente. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.